Você já ouviu falar em bronquiolite infantil? Sabia que com as temperaturas mais frias, esta ameaça à saúde das crianças ela vai ficar ainda mais em evidência? Isso é o que está acontecendo agora, viu? Principalmente nesse período aí, que as temperaturas estão caindo um pouco mais aqui em Alagoas e as chuvas, também estão aí com grande volume. Quem vai falar muito mais com a gente agora sobre esse tema aqui no estúdio é a pneumologista Rita Silva. Muito bom dia, seja bem-vinda, bem assim, obrigada pela presença. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos começar explicando, Rita, por favor, o que é a bronquiolite infantil, que está aí assustando muitos papais e mamães durante esse período? A bronquiolite a gente chama de bronquiolite viral aguda, que na verdade é uma virose, é pelo vírus da gripe. O maior vírus que causa isso é chamado de sincicial respiratório. A doença é chamada de bronquiolite porque o vírus atinge os brônquios, as porções mais distais do pulmão, que normalmente a gripe ocorre na via aérea superior, nariz, garganta, ouvido, fica mais acumulado aqui na parte superior, e a bronquiolite realmente é quando o vírus atinge a via aérea inferior, os bronquíolos, por isso que é chamada de bronquiolite viral aguda. Viral aguda porque é viral e porque é uma doença aguda. Normalmente ela ocorre nos bebezinhos menores de 1 ano de idade. A incidência maior é por volta dos 6 meses de idade, que o bebê começa com espirro, uma coriza, uma tosse, e isso vai evoluindo para desconforto respiratório, ele fica cansadinho, muitas vezes precisa de oxigenoterapia. A gravidade varia muito de bebê para bebê, de criança para criança. Mas normalmente a bronquiolite viral aguda ocorre nos menores de 2 anos de idade e o pico de incidência é aos 6 meses de idade. Tem alguns bebês que têm uma predisposição maior para fazer forma grave da doença. Sim. A bronquiolite, no geral, dá para tratar em casa, é uma infecção viral que em casa resolve com cuidados, com medicações sintomáticas e com cuidados paliativos. E alguns bebês fazem forma grave da doença. Os que têm maior predisposição são os prematuros, principalmente os prematuros extremos, os que têm alguma doença de base, uma imunodeficiência, algumas síndromes como a síndrome de Down, os cardiopatas também têm uma predisposição a fazer forma grave da doença. Uhum. Causas, fatores de risco, baixas temperaturas, essa mudança, às vezes assim, de um dia que está fazendo sol, depois de outro dia já está ali chovendo e com a temperatura mais baixa. E aí, o que vai causar essa bronquiolite? Exatamente, olha só, a bronquiolite ocorre normalmente nessa época do ano que nós estamos, no outono e no inverno, que é o período onde circulam os vírus respiratórios. Por isso que a gente sempre orienta, indica a ter uns cuidados maiores nesse período do ano, evitar locais aglomerados, que é onde o vírus circula com maior facilidade, Mas a bronquiolite em si ocorre nesse período do ano que nós estamos, então já estão assim muitos casos ocorrendo. Certo. Um outro ponto que eu tinha colocado aqui, ela é diferente da bronquite, que a gente às vezes até conhece mais esse nomezinho, bronquite. É diferente. A bronquiolite afeta os bronquíolos, e a bronquite, os brônquios. Normalmente a bronquite é causada ou por vírus ou por bactéria, normalmente precisa de antibiótico. Já a bronquiolite viral aguda, não. É uma doença viral que acomete os bronquíolos, Uhum. Atinge apenas crianças a bronquiolite? Sim, é restrita aos menores de 2 anos de idade, que na verdade ela é uma crise de tosse, chiado e cansaço, que o primeiro episódio que uma criança tem de tosse, chiado e cansaço é chamado de bronquiolite. Algumas crianças têm uma predisposição a ter sequelas após esse quadro agudo de bronquiolite viral aguda, que a criança evolui com sibilância recorrente, que a gente chama de bebê chiador, lactente sibilante, tudo é a mesma coisa. São crianças que tiveram uma bronquiolite e depois dessa bronquiolite elas evoluem com crise de tosse, chiado e cansaço, que a gente chama muito de bebê chiador, nos menores de 2 anos de idade. Rita, em qual momento, assim, para a gente poder alertar, os papais, mamães e responsáveis, em qual momento essa bronquiolite, ela vai ali passar a precisar de uma atenção maior? Talvez esse pai, essa mãe, acabem assim dizendo, olha,
nesse ponto aqui já é melhor ir logo para o hospital. O principal fator é o desconforto respiratório. A criança está com aquela coriza, aquela tosse, obstrução nasal, mas começa a ficar cansadinha, a frequência respiratória começa a aumentar, ela tem dificuldade para respirar. Um caso mais grave, ela pode ficar roxinha, que a gente chama de cianótica, mas o principal sintoma para observar é o desconforto respiratório. E isso precisa de uma atenção, precisa de uma consulta médica num serviço de urgência, até para avaliar se vai ser preciso, se pode tratar em casa ou se vai ser preciso uma hospitalização ou com necessidade de oxigênio. Certo. Quanto tempo ela pode durar? Normalmente é uma infecção viral que dura entre 3, 5, 7 dias, nos casos leves, que trata em casa. Nos casos mais graves que precisa internar, dura um pouco mais, 10, 15 dias. Isso varia muito, mas como é uma doença viral, normalmente entre 7 a 10 dias. Nesses quadros mais leves, você comentou que o tratamento é feito em casa mesmo, né? Segue ali as orientações dos médicos e faz em casa. Mas assim, pode acontecer desse tratamento, ele precisar, por exemplo, ser feito no hospital? Sim, com certeza. Os quadros mais de moderado a grave, onde o desconforto respiratório é maior, onde baixa o nível de saturação de oxigênio e precisa internar, precisa usar oxigenoterapia para melhorar o quadro e as medicações sintomáticas para aliviar o quadro de uma forma geral. Ela deixa sequelas, além dessas que você comentou, né, sobre a questão do chiado, né, da criança. Ela deixa outras sequelas? Olhe, o que todo pneumologista pediátrico tem medo é da forma grave da bronquiolite, que a gente chama de bronquiolite obliterante, que é uma bronquiolite, atinge os bronquíolos, mas ela deixa uma sequela importante no pulmão e a criança evolui como um pneumopata, que a gente chama, alguém que tem uma patologia no pulmão, a gente chama de pneumopata, em que essas crises de tosse, chiado e cansaço são mais frequentes e mais graves. E no pulmão em si, ela deixa várias sequelas anatômicas, e essas sequelas anatômicas, ela prejudicam a função do pulmão. Certo. E aí, isso, para essa criança, quando ela crescer, vai ser uma complicação? Olha, o pulmão, ele se desenvolve até os 8 anos de idade. A criança nasce, ela vai crescendo, o pulmão também vai crescendo em tamanho e vai crescendo em novas vias respiratórias são formadas. Então, vamos supor que uma criança de 6 meses tem uma bronquiolite obliterante ou uma bronquiolite viral aguda, que não seja obliterante. E ela vai crescendo, ela fica com as sequelas no pulmão, mas ela vai crescendo, o pulmão dela também vai crescendo e novas vias respiratórias são formadas e isso tende a melhorar com a idade, que o pulmão com os 8 anos já está desenvolvido, as novas vias respiratórias foram formadas, então tem uma melhora, mas as alterações histológicas continuam no pulmão. Certo. Tem vacinação para evitar a bronquiolite? Tem vacinação, que é a vacina da gripe, a vacina influenza, que é dada nesse período do ano, de outono e inverno. Normalmente a campanha começa em março, ou mais tardar em abril. A vacina ela está disponível a partir dos 6 meses de idade e agora o Ministério da Saúde ele liberou a vacina para todas as faixas etárias. Então esse é um grande papel da vacina, é prevenir contra a infecção contra o influenza, que é um dos vírus que causa bronquiolite viral aguda. E outra coisa, além da vacinação como prevenção, a gente orienta outras coisas, como por exemplo, a bronquiolite ocorre o pico de incidência aos 6 meses de idade. Então, esse bebê do momento do nascimento até os 6 meses, ele tem como se prevenir através do aleitamento materno. Sim. A mãe passa pelo leite materno anticorpos para proteger contra os vírus respiratórios. Depois dos 6 meses de idade, vem a vacinação também. E outra coisa importante que a gente sempre bate na tecla é esse bebê muito pequeno, evitar locais aglomerados, evitar visita em casa, principalmente com gente gripado. A gente tem aquele hábito de vamos receber o pessoal, visitar, o bebê nasceu, vamos visitar, vamos conhecer, vamos fazer nossas
nossa visita, né? Então, isso deve ser evitado, principalmente nesse período do ano, né? Era até uma coisa que eu iria perguntar exatamente para a gente fechar, que era sobre essa questão dos adultos, né? Isso. Assim, como é que se dá essa relação desses bebês, dessas crianças pequenas com os adultos, assim, enquanto eles ainda não estão totalmente desenvolvidos, enquanto o sistema imunológico deles, né, ali ainda está também se desenvolvendo. É preciso ter cuidado, né? É preciso ter cuidado em relação a isso. E uma outra coisa importante também, nos maiores de 6 meses, nos de 1 ano de idade, que já estão com alimentação complementar, é o evitar alimentos industrializados, alimentos processados, ter uma alimentação mais natural, uma alimentação saudável, porque um organismo bem nutrido, ele consegue reverter uma infecção com maior facilidade, né? E tem a questão da microflora intestinal, o microbioma intestinal, que é uma coisa que confere saúde. Então, a alimentação saudável ajuda muito nessa questão também. Doutora Rita, quais que são aí, então, os principais cuidados ou a mensagem que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre bronquiolite nesse período aí do ano, né, em que aqui em Alagoas as chuvas elas aumentam, fica essa mudança aí de temperatura, às vezes a temperatura ela baixa um pouquinho. Qual que é a grande mensagem ou as dicas que a gente pode deixar? As principais mensagens é o evitar os locais aglomerados com bebezinho menores de 6 meses de idade, aqueles cuidados que a gente tanto falou durante a pandemia, do lavar as mãos, não levar a mão ao olho, ao nariz, à boca, usar o álcool em gel, usar máscara nos locais aglomerados, o aleitamento materno nos pequenininhos menores de 6 meses, a alimentação saudável nos maiores, a vacinação contra o influenza. E uma coisa importante também, que para evitar as formas graves, o governo disponibiliza um imunobiológico chamado de palivizumab, que é um anticorpo monoclonal que é aplicado naqueles bebês que têm risco de fazer a doença grave, que é a bronquiolite obliterante. Sim. Nossa, que interessante. Acho que essa informação aí nem todo mundo tem acesso. Né? Normalmente o palivizumab ele está disponível para os prematuros extremos, para aqueles que têm cardiopatia, síndrome de Down e outras comorbidades. O governo federal oferece esse imunobiológico para evitar a forma grave da doença. Informações para você, viu? Que é pai, que é mãe, que obviamente, né, quer proteger a sua criança dessa doença, tá? Tem como se prevenir, tome todos os cuidados, que esse é sempre o melhor caminho, com certeza. Doutora, quer deixar algum contato, alguma rede social? Se sim, por favor, fique à vontade. Bom, o meu Instagram é drarita.silva, é um canal novo que nós estamos começando e onde eu vou trocar várias ideias sobre inúmeras doenças pulmonares e respiratórias também. E o meu número é 981 40 4242. Muito bem, então, doutora Rita Silva, pneumologista, que hoje esteve aqui no Bem Assim para esclarecer para a gente tudo sobre bronquiolite. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço o espaço. Parabéns, obrigada. Adorei. Parabéns mesmo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.